Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel e eu tenho 21 anos e eu sou empresário. Hoje eu vou contar um pouco para vocês do meu trabalho, de tudo que eu faço, da minha rotina, como que eu comecei a empreender com 21 anos, as coisas boas e as coisas ruins, né? Vou contar aqui para vocês. Bom, vou começar contando minha história, pessoal. Quando eu tinha lá para os meus 19 anos, eu comecei a estudar, porque eu queria muito sair, né, da minha realidade, que era basicamente trabalhar num emprego genérico, que você ganha um salário um pouco acima do salário mínimo, trabalha 5 vezes por semana, né? E não tem benefício nenhum. É basicamente isso. E eu queria muito sair dessa realidade. Eu queria, de alguma forma, não sabia como, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer, mas eu queria sair dessa realidade. E desde dessa época, eu comecei a estudar. Eu comecei a ler livros sobre educação financeira, investimentos, essas coisas. Os primeiros livros que eu li foi o livro do Primo Rico, aquele livro Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Eu achei esse livro excelente, mas eu aprendi muito mais com ele da parte teórica. Na parte que falava mais sobre investimentos, eu não entendi muito bem. Eu não tinha tanto conhecimento disso e eu não consegui entender tão bem. Mas a parte teórica eu achei muito legal, me ensinou muita coisa. Depois desse livro, eu li o livro Segredos da Mente Milionária, que até hoje foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livro ele é fantástico. Ele dá a impressão de que é um livro genérico, só que colocou esse título para chamar a atenção das pessoas e vender mais. Mas não, o livro é muito bom, o conteúdo dele é excelente. Eu vou fazer um vídeo para vocês só falando sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu estava estudando bastante, eu queria achar um jeito de sair. E até aí, pessoal, tanto eu quanto minha esposa, a gente estava planejando fazer faculdade. Né? Que eu não vou falar para vocês que é algo ruim, só que a minha visão, pessoal, é que a faculdade ela serve para você que quer seguir determinada carreira. Não necessariamente tipo assim, eu quero ter tal padrão de vida. Isso depende com o que você vai fazer com a sua faculdade, né? Tem casos e casos. Mas, de resumo mesmo, eu acredito que a faculdade, por exemplo, você tem o sonho de ser médico. Você precisa fazer faculdade para ser médico, então, para você faz sentido. Mas para mim, pessoal, eu literalmente só queria fazer faculdade porque eu queria ganhar bem. Eu queria ganhar um salário bom, assim, queria ter estabilidade financeira, queria ter uma condição de vida boa. E a faculdade, ela pode proporcionar isso também. Mas, voltando, basicamente eu tinha esse plano, fazer faculdade. E aí, pessoal, estudando, eu queria procurar alguma coisa para fazer. E eu tava com o plano de começar a minha faculdade em janeiro, né? Que você se inscreve em dezembro e começa em janeiro. E eu tava ali mais ou menos na metade do ano, quase na metade do ano ainda. Eu não ia entrar em julho, porque, se eu não me engano, a faculdade que eu ia entrar, pelo que eu me lembro, eu ia ter que ir atrás e fazer todas as provas, os conteúdos que eu tinha perdido, eu ia ter que repor, ia dar muito trabalho. Eu falei, não, vou começar em janeiro, que eu começo do zero junto com todo mundo, começo certinho. Eu estudando, e eu não sabia o que eu ia fazer. Começou que eu e minha esposa começou a vender, ela trabalhava num lugar que fazia venda de alimentos, era uma distribuidora de alimentos. E aí ela conseguia comprar lá com mais desconto. A gente começou a comprar e revender ali onde a gente morava. E nos primeiros dias deu um dinheiro, mas depois começou a não dar tanto resultado assim pra gente. Eram valores muito baixos ali, não dava nem pra falar que era uma renda extra ali. A gente conseguia nem R$ 100 ali por mês, porque as pessoas tinha dia que compravam bastante, mas tinha dia que não comprava nada. Resumindo, né? E a gente meio que parou. Essa, de certa forma, foi a primeira vez que eu quebrei, né? Uma vez que eu quebrei, assim, de certa forma, eu não quebrei, eu desisti porque não deu certo. Aí, pessoal, eu comecei a estudar. E o meu sogro, ele sempre trabalhou num mercado, que o nome é um mercado de licitação. Que é o quê? É basicamente, o governo, ele tem formas de comprar produtos, né? Ele, por exemplo, se uma prefeitura, ela precisa comprar, sei lá, 10 cadeiras dessa. Ela precisa comprar para os funcionários dela. Ela não pode chegar e ir numa fábrica de cadeira e falar, eu quero 10 cadeiras. Ou ir numa loja aleatória lá e falar, vou pegar 10 cadeiras aqui. Não. Ela tem que abrir um processo que é como se fosse um leilão. Só que ganha quem dá o menor lance, né? Do menor valor. Quem tiver o mais desconto ganha e vende o produto para eles, entendeu? E aí tem toda uma questão burocrática, né? De documentação que você precisa e tal. Mas o meu sogro sempre trabalhou nessa área. E uma vez, acho que ele veio me visitar e comentou comigo, é uma área boa, assim, né? Uma época eu vendia vários produtos e tal. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a estudar muito. E uma coisa que eu falo para vocês, pessoal. Quando você quer, muita gente aí, eu acredito que está assistindo, a mesma coisa que eu queria, que é achar alguma coisa para largar o emprego, para conseguir prosperar. Foca em uma coisa só, tá? Não fica indo tudo, tô aqui e eu tô focado no ramo de, sei lá, dropshipping. Mas aí eu vi uma propaganda que fala que ser
sei lá, abrir uma loja de vender roupa dá mais dinheiro, então eu vou parar aqui e vou para outra. Não, foca. A não ser que você veja que realmente você está tentando tirar leite de pedra, foca no que você está fazendo. Não fica indo em tudo que você achar que vai dar dinheiro. Isso é besteira. Você só vai, você só vai acabar fazendo pouco de cada coisa. É melhor você colocar toda a sua energia numa coisa só. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar muito sobre esse mercado. Muito. Comecei a ver as pouquíssimas pessoas que tinham falando sobre esse nicho. E tinha um cara que eu conhecia. O tempo que eu via vídeos no YouTube de outros criadores e ia aprendendo, estudando todo santo dia. E aí eu saí de férias e depois de ver um vídeo de um criador de conteúdo falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, e pegar algumas lições, eu falei, cara, quando eu voltar eu vou pedir para me mandar embora. Que a minha empresa ela tinha muita coisa negativa, mas uma coisa boa é que se você pedisse, geralmente eles mandavam embora, que eles preferiam mandar embora do que ter uma pessoa desanimada lá. Mesmo assim, demorou uns 7 meses para eles me mandar embora, mas durante esses 7 meses eu pude aprender muito com esse mercado, na prática e também na teoria, que eu estudava todo dia e à noite eu ia trabalhar nesse mercado aí de licitação. Assim que eles me mandaram embora, a minha esposa também, ela conseguiu começar a trabalhar home office. Os dois juntos em casa, né, ela me ajudando e tal, e a gente junto ia tentando fazer venda desse mercado, e aí a gente conseguiu ter nossos primeiros resultados. E demorou até um pouco para eu conseguir ter o primeiro resultado, só que quando eu tive o primeiro, começou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, foi um negócio muito rápido mesmo. E foi algo, pessoal, que tipo assim, sei lá, 100 vezes maior do que eu ganhava, velho. Muito maior, assim, tipo, valores muito maiores do que eu ganhava. Não, 100 vezes eu exagerei, né? Vamos colocar aí 10 vezes maior do que mais do que eu ganhava. Tipo, resultado incrível, velho. E aí a gente continuou. Cometi muitos erros. Eu vou fazer um vídeo falando sobre erros e acertos, tal, que eu cometi, mas vou falar de forma resumida. Eu tentei colocar sócio, que foi um erro, tá? Algumas vezes eu tentei vender um produto sem cotar frete e me lasquei. Não tomei prejuízo, mas aí reduzi minha margem de lucro e tal. E, cara, a gente começou a trabalhar junto, eu e minha esposa, né, empreender. E foi indo. Só que teve um problema que a gente contou com o quê? A minha esposa, ela estava trabalhando no home office e ela ia me ajudando. E eu estava recebendo o seguro-desemprego e tinha pego minha rescisão. Minha rescisão eu usei como se fosse o capital da empresa, né? Usei para começar. E, pessoal, um erro que eu cometi foi que eu aumentei um pouco o meu custo de vida logo quando eu comecei a ganhar dinheiro. Não façam isso, tá? Principalmente se você vai empreender. Tenta diminuir o máximo o seu custo de vida e pegar a maior parte das vendas que você faz para reinvestir na sua empresa, tá? Porque isso que vai fazer você escalar. É muito importante você ter um caixa na sua empresa, uma reserva de emergência da sua empresa. Isso aí é extremamente importante. Então, a gente pegou e aumentou um pouco o custo de vida. Isso me prejudicou muito, pessoal. A gente passou por uma situação financeira muito apertada, assim, no período em que a gente se mudou. E ali ficou uma coisa ruim, assim, tipo, não melhorava. Teve o erro que eu fiz de colocar sócio, então, tipo, tinha que pagar o mesmo valor que eu pagava pra gente pagar pro sócio. Então, mano, isso aí ferrou a gente, fez a gente ficar com dívida na época. Até que, através de eu começar a aumentar o volume das minhas vendas, né? Antes eu fazia venda, tipo assim, uma venda de R$ 2.000 com lucro de, sei lá, 30, 40%, uma venda de R$ 5.000 com lucro de 40, 50%. Eu comecei a aumentar essas vendas, o valor delas, né? Tentar pegar processos maiores, né? Que licitação, pessoal, só para explicar um pouco para vocês, eu vou fazer vídeo falando só sobre isso, mas, por exemplo, eles podem tanto pedir 10 cadeiras que dá, sei lá, R$ 10.000, quanto eles podem pedir 200 cadeiras para, tipo, um prédio inteiro que vai ficar, sei lá, R$ 50.000. Pessoal, como eu já tinha um capital maior, a gente começou a escalar para essas vendas maiores também. E aí começou a suprir todos os custos da empresa, as coisas começaram a melhorar. Também comecei a pegar uma modalidade de licitação que chama registro de preço, que eles vão pedindo parcelado. Aí é bom porque praticamente você tem um salário. Todo mês eles vão pedindo para você e você vai pagando, né? Eu vou pegar um vídeo para discorrer mais sobre isso para vocês entenderem melhor. Mas aí fomos continuando e as coisas foram melhorando, pessoal. Depois de muita dificuldade, a gente escalou muito ali, né? Escalou muito. E, cara, eu vou falar para vocês os maiores benefícios que é você empreender, cara. De coisa boa, pessoal, tem várias. Hoje eu faço meu próprio horário, tá? Eu acordo a hora que eu quiser, eu faço minhas coisas a hora que eu quiser, eu trabalho a hora que eu quiser. Tem dias que eu pego para tirar folga, um dia que eu quiser, às vezes numa segunda-feira, que nem esse dia, segunda-feira eu fui no Hopi Hari, porque
Ferrari, se for no sábado, é uma doideira. Eu prefiro, vamos numa segunda. Eu falo, vamos. E tranquilo. No dia, inclusive, eu fiz uma venda. Eu levei o notebook e fiz uma venda de lá mesmo. Então, esse é o primeiro benefício, cara. A liberdade de você poder viajar e só levar um notebook, trabalhar do seu notebook. Para explicar para vocês. Basicamente, o que eu faço? Eu pego, o órgão quer comprar essa cadeira aqui que eu tô. Eu coto com um fornecedor, coloco imposto, frete e minha margem de lucro em cima e dou meu lance. De 10 que eu participo, eu ganho uma. Mas essa uma aí já é um valor muito bom, entendeu? Aí a gente tenta ganhar algumas ali por mês e vai escalando no caixa da empresa. É um mercado excelente, tá? Um mercado ali pouco explorado e muito bom. Se vocês quiserem saber mais, vai lá no meu Instagram, é bagel.licitacoins, tá? Mas resumindo, pessoal, a gente hoje tem essa liberdade. Outra coisa boa também, não ter mais chefe, não ter mais ninguém enchendo o seu saco, falando na hora que você vai fazer as coisas. E, logicamente, o valor que eu ganho é muito maior, pessoal. Nem se compara ao valor de quando eu era CLT. Hoje em dia eu olho e falo, mano, quando eu era CLT, como que eu vivia? Que eu praticamente pagava minhas contas e não sobrava pra quase nada. Tipo, se você é CLT, você sabe. Cara, é duro pra caramba, é difícil. Mas, cara, hoje, graças a Deus, não passo mais por isso. E agora eu vou falar uns pontos negativos, pessoal. É uma pressão muito grande você administrar uma empresa. Seja essa empresa pequena ou grande. Se você abrir uma barraca de cachorro-quente ou se você tiver uma empresa muito grande, é uma pressão grande. Claro, se você tiver uma empresa maior, a pressão é maior. Mas, pessoal, você não saber se as suas vendas vão cobrir o seu custo de vida, você num mês não está vendendo tanto quanto você gostaria, isso gera uma ansiedade, gera uma pressão, gera estresse. Você tem que saber lidar com isso, ficar firme e continuar, seguir em frente. Se seu plano não está dando certo, você precisa sentar, vou fazer uma recapitulação, ver o que eu estou fazendo de errado e corrigir. É isso, você não dá para você sentar e chorar. Não tem ninguém para você falar assim, tô com dificuldade, vou fazer uma hora extra. Você faz só hora extra, mas você não consegue ter certeza se ela vai te trazer um resultado, entendeu? Tem essa parte negativa. Outra parte negativa, pessoal, é que tudo depende de você. Às vezes no seu trabalho você estava doente, o que você fazia? Você vai no médico, pega um atestado, sem problema nenhum, dá nada, você vai receber igual. Aqui, se eu fico doente, eu preciso trabalhar do mesmo jeito, tá? Independente, claro. Hoje em dia, quando eu tenho um controle maior, eu já tenho um portfólio grande de fornecedores, eu tenho órgãos que eu compro, modalidades de compra ali que eu já domino, eu posso, sei lá, se um dia eu ficar doente ali, tá ruim, tirar um dia ali, não tem problema, 2 dias. Não vai fazer tanta diferença. Mas ainda assim, te dá aquele peso assim, tipo, caramba, era pra eu estar trabalhando, não era pra eu estar fazendo isso. Agora, se é CLT, geralmente você não fica muito isso, né? Porque falar, tô doente, não vou trabalhar mesmo, mano. Tô agindo errado, tô ruim aqui, não vou trabalhar. E, pessoal, vale a pena empreender? Com certeza vale a pena empreender, cara. Principalmente se você tem entre 18 anos, 20 anos, cara, é a hora de você arriscar, meu. Não é hora de você procurar estabilidade, de você procurar tranquilidade. Não é hora de você arriscar, cara. Se você, cara, eu tenho o sonho de ter uma loja de tal coisa, cara, vai pra cima e tenta mesmo, cara. Tenta mesmo, se esforce. Se você falhar, se você falir, cara, não tem problema. Você tem 18, 20 anos, 21, 25, sei lá, tenta de novo. Só não desiste, cara. E, cara, vale a pena no fim. Se você tentar até dar certo, vale a pena. Eu fiquei 8 meses estudando para conseguir fazer ali minhas primeiras vendas. Deu muito trabalho, foi difícil. Em vários momentos eu pensei em desistir, mas eu lembrava disso, gente, que justamente não tem como dar errado se você nunca desistir. Mas não desista. Se você tem um sonho de empreender ou de qualquer outra coisa, cara, não desiste. É realmente muito bom, muito recompensador quando você consegue. Demorou muito, pessoal, para eu ter algum resultado. Eu trabalhava num notebook. Pra vocês terem noção, eu esqueci de contar essa parte da história, mas é uma das partes assim mais que eu me lembro e me faz refletir. Eu e minha esposa, a gente nem tinha computador no notebook nem nada quando a gente quis começar. A gente voltou de férias, eu voltei de férias em dezembro. Logo que eu voltei de férias, eu recebi meu 13º. A gente pegou o meu 13º e o dela e compramos um notebook da Positivo terrível. Terrível, notebook horrível, mano. Cara, que notebook ruim. Eu vejo ele hoje, eu não sei como eu trabalhava usando aquele notebook, que ele travava pra caramba, mas foi naquele notebook que eu fiz minhas primeiras vendas. Foi naquele notebook que eu aprendi a vender, que eu aprendi a negociar com fornecedores, que, cara, deu muita coisa certa e muita coisa errada. Hoje, pessoal, esses dias atrás eu peguei à vista e comprei um computador muito, muito bom, cara. Computador excelente, assim, que não trava pra nada. E, cara, realização de sonhos, pô,
Comprei aqui um Play 5, cara. Pô, eu sempre quis ter o videogame do momento, eu nunca tive, cara. Eu já tive videogame, mas nunca tive o que era da época. Cara, isso aqui é a realização de um sonho, mano. E você pode realizar também, cara. Se você é jovem, cara, não desiste, meu. Sabe, é a hora, arrisca, cara, tenta. Vai atrás do que você quer, meu. Porque acredito que Deus recompensa quem trabalha e quem se esforça. Meu. Entrega seus caminhos pra Deus, confia nele e trabalha, meu. É isso que eu falo. Não deixa de buscar Deus, faz o certo, não faz o errado, não passa a perna em ninguém e trabalha. Trabalha muito que eu consegui, se eu conseguir, você também consegue, cara. Eu, pessoal, antes de eu começar a empreender, eu era literalmente uma das pessoas mais preguiçosas do mundo, tá? Do mundo é exagero. Mas, cara, na escola, eu era um aluno muito ruim, cara. Um aluno que não me importava ali estudar, não me importava ali. E, cara, não me orgulho disso. Acho que é uma bobagem você ser assim, você tratar as coisas com desdém. Não vou chegar pra você e falar, ah, a escola não serve pra nada, porque eu não aprendi e hoje eu tenho uma empresa. Cara, pouco importa isso. Né? Se eu tivesse aprendido, talvez não pelo conteúdo, porque eu sei que na escola tem muito conteúdo que você não usa pra vida. Mas talvez eu podia ter aprendido a ter mais disciplina, né? Se eu estudasse para as provas, se eu fizesse as coisas da maneira correta. Então, cara, é isso que eu falo para você. Se você é jovem, ou até se você não é jovem, cara, se você tem um sonho, não desiste. Né? Não importa se você já acha que você já passou da idade, se você acha que o seu tempo já foi. Cara, corre atrás do que você quer. Porque se você não desistir, se você estudar sobre aquilo, se você focar naquilo, não desistir todo dia, você pega e faz uma rotina que você dedica um momento para você tentar aquilo, você vai conseguir. Agora, outro sonho que eu tive, pessoal, desde pequeno, era ter um canal no YouTube que me desse algum tipo de rendimento. E hoje eu vou tentar, e eu não vou desistir, eu vou postar com uma frequência até dar certo, até eu conseguir monetizar, até né, eu conseguir ter isso como uma fonte de renda. E lembrando, pessoal, aquela dica que eu falei, para você conseguir ter um tipo de sucesso em alguma área, foca só naquilo. Quando você tiver um sucesso, se você quiser ter outro tipo de fonte de renda, foca nesses outros tipos de fonte de renda. Mas de início, foca numa coisa só, que é muito mais fácil de dar certo se você colocar toda a sua energia numa coisa só. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Agradeço muito aí você que ficou até o final, você que assistiu. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui, algo que você acha, acredita que pode melhorar, uma coisa que você gostou no vídeo, algo que você queria pontuar. Coloca seu sonho aqui nos comentários, qual o seu sonho, qual a sua meta, o que você quer conquistar. Coloca aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram se você quer aprender sobre o que eu trabalho. Eu falo muito sobre isso lá, que é bagel.licitacoins, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários. Obrigado aí, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Falou!